Bem-vindo ao nosso saco de notícias. E o Brasil não para, quer dizer, o Mequetrefe não para de cometer crimes e mais crimes. O último agora ilustra todos os outros que ele já cometeu e o que ele é, um lesa-pátria. Sim, ele cometeu o crime de lesa-pátria e também é um lesa-pátria. Como a nomenclatura do crime diz, ele lesou a pátria. Reunir com diplomatas de países do mundo todo para falar mal do processo eleitoral do seu próprio país é uma canalice mesmo. Ao atacar novamente o sistema eleitoral, falando à rede estatal e usando as redes sociais para compartilhar suas declarações no Palácio da Alvorada, o chefe do executivo teria cometido abuso de poder previsto pela Lei Complementar 64 de 1990, conhecida como a Lei das Inelegibilidades. Em evento oficial no qual convocou representantes estrangeiros, o Mequetrefe proferiu diversas mentiras já desmentidas sobre as urnas. O presidente ainda repetiu teorias da conspiração e desacreditou outros pontos do sistema eleitoral. Promoveu novas ameaças golpistas e atacou ministros da Suprema Corte. Novidade, né? A fala do Mequetrefe provocou reações de repúdio em cadeia no Congresso, no STF e em diferentes setores da sociedade. As falas golpistas não são uma novidade, mas dessa vez vieram carregadas de agravantes, feita a embaixadores convocados pelo governo dentro da residência oficial da presidência, incluída na agência oficial, na agenda oficial, com transmissão ao vivo pela TV estatal às vésperas do período eleitoral. O Mequetrefe diz ter embasado sua apresentação dessa segunda-feira num PowerPoint bizarro no inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2018. Ele levantou suspeitas sobre a vulnerabilidade do sistema ao dizer que o hacker obteve a cópia de toda a base de dados do TSE, que o pleito de 2018 não foi transparente e que a eleição municipal de 2020 nem deveria ter acontecido sem a apuração completa da Polícia Federal sobre o caso. Disse que uma empresa privada faria a contagem dos votos e não a Justiça Eleitoral. E que o próprio TSE disse que em 2018 números podem ter sido alterados. Todas essas alegações já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral, pela imprensa e por checadores de fatos há mais de um ano. O Alma Cebosa fez uma live semelhante e que acabou sendo retirada do ar hoje, dia 19, pelo YouTube, devido ao punhado de mentiras que permanecia disponível na rede. Além disso, o delegado Victor Neves Feitosa Campos, responsável pelo inquérito sobre o ataque hacker no sistema do TSE, disse em depoimento à Polícia Federal que não encontrou indícios de que a ação pudesse ter resultado em manipulação de votos, fraude ou problemas na integridade das urnas. A advogada e professora de Direito Penal da USP, Helena Regina Lobo da Costa, explica que o abuso de poder político não é um crime, mas um ilícito eleitoral, que pode levar à cassação do registro ou diploma, multa, inelegibilidade, entre outras sanções. Mas, como não é um crime, não acarreta a aplicação de pena de prisão. É o que afirma a professora. Ela acrescenta que, embora a lei defina com detalhe o que é abuso de poder político, entendido como lesar princípios da administração pública, o texto é claro ao dizer que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracteriza. A meu ver, a reiteração de ataques ao judiciário e ao processo eleitoral integra o abuso de poder político, diz a professora. A punição, entretanto, dependeria do julgamento em plenário a ser feito pelos ministros do TSE. Nesse caso, não caberia uma decisão liminar. Por conta disso, a perspectiva de punição antes do pleito, com o primeiro turno marcado para 2 de outubro, ou mesmo até o término desse mandato do catarrento, é improvável. O advogado Ricardo Penteado, que coordenou campanhas jurídicas em todas as eleições presidenciais desde 2002, com atuação em partidos como PSDB, PSB, Rede, afirma que Bolsonaro cometeu um rosário de ilícitos graves na apresentação a embaixadores. Além de citar a lei das inelegibilidades, ele considera ilícito o uso de todo o aparato do cargo para uma finalidade eleitoral. O TSE tem jurisprudência
para que esses atos, ainda que praticados antes do ato da candidatura, sejam enquadrados como abuso de poder político. Penteado acrescenta que há margem para propaganda eleitoral antecipada, mesmo que não tenha ocorrido pedido expresso de voto. Isso porque houve uso da TV estatal para propaganda política, o que é vedado no artigo 36 da Lei das Eleições. Coordenador-geral da ABREDEPEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Luiz Fernando Pereira compara o caso do Mequetrefe ao do ex-deputado estadual Fernando Franceschini, que teve o mandato cassado por, no dia do pleito de 2018, afirmar que houve fraude nas eleições. Se fôssemos tratar pela mesma régua que o TSE criou, diria que é difícil dizer que os dois não mereçam a mesma decisão. Se está certa ou não, no caso do Franceschini, até tenho as minhas ressalvas, mas é a orientação do TSE. Fecha aspas. Os especialistas também afirmam que os ataques feitos contra o TSE caracterizam crime de responsabilidade previsto no artigo 4 da Lei do Impeachment, que prevê atos que atentem contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Abre aspas. Ele ameaça, ataca e inviabiliza o livre exercício do Poder Judiciário Eleitoral, diz Vera Caram, professora de Direito Constitucional da Universidade do Paraná. Não era necessária essa live para ensejar a abertura de um processo de impeachment. Ele reitera condutas suficientes, do meu ponto de vista, para crime de responsabilidade, diz a professora Vera. A professora de Direito Constitucional, Carolina Cirilo, tem a mesma interpretação, abre aspas. Ele está tentando frustrar a eleição de certa forma ou botar em dúvida, portanto, de forma reflexa, violando os direitos políticos como um todo. Fecha aspas. Bruno Salles Pereira Ribeiro, diretor e primeiro secretário do IBCC-CRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, avalia que o catarrento também pode ter suas falas enquadradas no artigo da mesma lei que fala de usar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. De qualquer forma, a persecução dessas condutas dependeria de um processo de impeachment, o que se mostra cada vez mais improvável. Por exemplo, mais de 130 pedidos do Conde Drácula foram protocolados na Câmara desde março de 2019. A prerrogativa de receber ou rejeitar as denúncias, entretanto, é privativa do presidente da Casa, cargo exercido pelo deputado Arthur Marmota Lira, aliado do catarrento. Caso o chefe da Câmara receba o pedido, é preciso ainda o voto de 342 deputados para que o andamento do processo seja autorizado. A instauração e o julgamento ocorrem no Senado Federal, onde é preciso o voto de 54 dos 81 senadores para que o presidente perca o mandato. No rol de crimes comuns previstos pelo Código Penal, a maioria dos especialistas avalia ser difícil enquadrar o comportamento do despresidente. O professor Ricardo Gloichecker, da PUC Rio Grande do Sul, diverge. Para ele, os ataques reiterados contra o sistema eleitoral podem caracterizar, sim, crime de golpe de Estado, previsto no artigo 366 da Lei Penal, que trata da tentativa de impedir o funcionamento das instituições constitucionais. Devido à prerrogativa de foro do cargo, a habeas-corpus só pode responder por crimes comuns se houver uma denúncia do Procurador-Geral da República. Cargo exercido por Augusto Aras, que tem se mostrado alinhado ao presidente em diferentes temas. Caso Aras faça a denúncia, o que é improvável, é preciso ainda do aval da Câmara, para que o caso tenha andamento e o Sugismundo possa ser julgado no STF. Ficamos por aqui. A qualquer momento tem mais. Se inscreva em nossas redes, acione as notificações, curta e compartilhe nosso conteúdo. A democracia agradece e eu também. Esse foi mais um Saco de Notícias. Amanhã eu estou ao vivo no programa Avesso, a partir das 7h30 da manhã. Bora tomar um cafezinho comigo? Boas noites.